motivo de muita alegria, satisfação poder estar aqui comungando com os irmãos, mais um estudo, uma continuidade do nosso estudo da Bíblia, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E como já é do nosso costume, vamos iniciar o estudo de hoje fazendo uma oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, Senhor, é que pedimos a Tua presença, Teu Santo Espírito, um entendimento santificado, para que possamos proferir e receber esse estudo. Seja um estudo que possa produzir frutos para o reino, que seja um estudo que possa frutificar nos nossos corações e em nossas mentes. Nós que estamos aqui, aqueles que possam recebê-lo posteriormente, mas que seja guiado, conduzido pelo Teu Espírito e que seja também recebido, entendido e percebido através do Teu Espírito. É a oração que te fazemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo na primeira epístola de Pedro. Hoje nós vamos estar lendo e meditando no capítulo 2, dos versículos 18 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Eu vou fazer a leitura do texto para depois falarmos um pouquinho sobre ele. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outro. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isto, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Esse trecho da carta de Pedro é um trecho interessante, muitas vezes interpretado de maneira equivocada, quando o intérprete o faz não por amor e zelo ao Evangelho, mas talvez por amor e zelo às coisas aqui da terra. Então, por isso que é um tema importante, ele é um tema de fácil entendimento, é aplicado à época em que Pedro escreve, mas que a gente pode trazer alguns ensinamentos para a nossa época. Porque Pedro está falando aqui de servidão, né?
Algumas Bíblias, algumas traduções, né, aqui para o português, esse versículo 18 que começa com servos, sede submissos, outras traduções trazem a palavra escravos, sede submissos. Então Pedro ele está continuando, nesse capítulo 2, nós vimos no nosso estudo passado, que primeiro ele falou, né, da postura dos cristãos perante as autoridades, vamos dizer assim, estatais, né, na época, imperadores ou reis, hoje, né, as autoridades constituídas, e nós falamos sobre isso aqui na semana passada, né, que a gente tem que ter uma forma cristã de entender, né, essas autoridades e que muitas vezes, ou em grande parte das vezes, elas vão trazer questões conflitantes com o nosso pensamento cristão, mas que também não cabe, né, um enfrentamento que não seja através do exemplo, através, né, do nosso entendimento, né, através da prática do bem, sem uma prática deletéria. E agora Pedro continua com esse mesmo pensamento, esse mesmo entendimento, mas não as autoridades maiores, as autoridades estatais, as autoridades constituídas, mas aquelas autoridades para os servos, ou seja, para os serviçais, para os escravos. Nós temos que entender que o contexto dessa carta, né, escrita lá na época do Império Romano, a escravatura ela era muito comum, né? Não necessariamente Pedro está escrevendo apenas para os escravos, mas talvez para os servos livres. Então nós temos que entender que a escravidão romana ela era diferente quando a gente fala da escravidão com essa concepção que nós temos aqui da escravidão colonialista e racista, de opressão, de busca dos negros, africanos e muito perversa. Obviamente que era uma escravidão, tinha perversidade também, tinham proprietários de escravos maus, mas também existiam escravos que eles eram, não digo livres, mas tratados como pessoas livres. Eram escravos que tinham até um certo conceito dentro da sociedade, que tinham um certo uma certa colocação social, né? Não era aquela dureza que a gente está conhecido. Eles poderiam até ocupar importantes posições na sociedade. Existiam também os escravos que eram, né, vindo de guerras, né, de povos que foram derrotados em guerras e talvez eram tratados com dureza, mas também existiam essa outra classe de escravos e existiam também os servos livres, que não eram escravos, eram livres, mas que não deixavam de ser serviçais, que eram servos da classe social, do estrato social mais baixo. Então existia toda essa dinâmica social ali no Império Romano, e Pedro ele sabia que dentro da igreja primitiva, daquela igreja que estava sendo constituída, uma grande parte daquelas pessoas que estavam ali congregando e recebendo os ensinamentos cristãos e recebendo os ensinamentos de Cristo, pertenciam a essas classes sociais. Estudos apontam que na época de Pedro, lá no Império Romano, existiam por volta de 60 milhões de pessoas nessas condições, ou de escravos, ou de servos livres, ou de escravos de uma forma mais dura, que era de captura de guerra ou de outros povos. Então, o que eu pesquisei aqui é que era uma parcela considerável da população. E assim sendo, essa parcela considerável também se refletia na igreja. Então Pedro estava falando para aquelas pessoas. E Pedro ele está tentando trazer aqui para essas pessoas um ponto de vista, um ponto de equilíbrio, né, de como que essas pessoas deveriam se portar perante os seus senhores,
principalmente perante aqueles senhores que os tratavam com uma certa rudeza, ou com uma certa violência, ou mesmo de uma maneira violenta, vamos dizer assim. Por que Pedro trazendo esse ensinamento? Porque tal qual nós falamos aqui no nosso estudo passado, a forma como um ser humano é tratado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, pode refletir na forma como esse ser humano também vai tratar o outro ser humano, ou vai responder à forma como ele está sendo tratado. E o que Pedro está tentando evitar aqui é que essas pessoas, quando se depararem em uma situação dessa natureza, sigam o exemplo de Cristo e não o exemplo das pessoas comuns. E por que Pedro, eu acredito que Pedro estava tentando dizer para aquelas pessoas, e quando a gente vai estudar essa passagem, alguns estudiosos traçam esse paralelo, de que seria muito ruim para aquela igreja que está se iniciando, para aquela igreja que está se constituindo, para aquela igreja que está vivendo sobre ataque, está vivendo sobre perseguição. É a mesma coisa que se aplica para como aquelas pessoas vão se portar perante os governantes, né? Eu falei aqui na semana passada, então você é uma igreja que está se constituindo, você está pregando o amor de Cristo, o exemplo de Cristo, aí o governante edita uma lei, ou uma norma, ou um tratamento, ou uma perseguição, e você reage de uma maneira totalmente contrária ao que você está pregando, a tendência é que aquilo acabe, né? Que aquela igreja que estava iniciando se acabe. E isso se aplica também para aquela grande maioria de pessoas que estavam frequentando a igreja, se eles assim o fizessem com relação aos seus senhores, com relação aos seus anos, né? E mais ainda, Pedro ele se preocupa na questão do exemplo. Então, se você tem um escravo, talvez um servo que não seja cristão, e aceita aquilo de uma maneira submissa ou respeitosa mesmo, e o cristão, e o que está na mesma condição e for cristão, não assim o faça, da mesma forma estaria dando um exemplo, uma demonstração equivocada, e isso poderia interferir naquela igreja que estava se constituindo. Tanto que ele fala aqui, olha só, é muito interessante esse versículo 20, onde ele questiona: pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportai com paciência? Ou seja, se o servo, o escravo, ele é pecador, ou seja, ele está errado, ele está fazendo uma coisa errada, e é castigado, e ele suporta aquilo ali com aquele castigo com paciência, mas que glória há nisso? Ele é pecador, ele é errado, ele estava fazendo coisa errada. Então você pede a justificativa, o patrão que é o mal, que é o que está castigando, ele ganha argumento. Ele se sente daquele, não, mas ele está fazendo uma coisa errada, ele mereceu, foi justa a correção. Mas não tem glória nenhuma. Que glória há? É a pergunta que ele fala. Aí ele continua. Se, entretanto, ou seja, por outro lado, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, Pedro já inicia fazendo essa colocação, porque o que Pedro está colocando aqui? Ele está colocando que quando um servo, um escravo, sofre essa humilhação, ou sofre um castigo injustamente, por não ter feito nada, ou por ter praticado o bem, isso é uma forma de glorificar a Deus. Isso é a forma que ele está tratando ali para constituir aquela igreja. Então, por quê? Porque ele coloca que é assim que Jesus ensina, e é assim que Jesus ensinou a Pedro no Evangelho, do amor, de amar o inimigo,
né, de amar ao próximo, de trabalhar o amor em qualquer circunstância. Nós vimos muito isso aqui nos nossos estudos, na epístola de João. Deus é amor, é a fé que vence o mundo, todas aquelas colocações, e Pedro continua esse trabalho evangelístico. Agora com essa colocação que João não trabalhou especificamente para aquelas pessoas que estavam ali na igreja e que estavam nessa condição de servo, de escravo, de trabalhador. E por que a glória, se eles suportassem de uma maneira paciente a injustiça? Porque foi assim que Jesus agiu. É o que ele continua falando. Porquanto, por isso mesmo sou chamado. Pois que Cristo também sofreu assim. Ele fala que Cristo não cometeu pecado, não cometeu nenhum dolo, nada se achou na sua boca que pudesse ser colocado como condenação, nada. E mesmo assim ele foi ultrajado, maltratado, né? E ele continua. E toda a humilhação que Cristo sofreu, que nós sabemos muito bem, até ser morto na cruz para a nossa salvação. Então, se Cristo agiu dessa maneira, como que ele vai ensinar para aquelas pessoas que estão ali na igreja que eles devam agir diferente e que, se por acaso eles forem maltratados ou humilhados ou corrigidos, eles vão se rebelar? Eles vão alimentar ódio? Eles vão procurar vingança? Então é isso que Pedro está ensinando, é isso que Pedro está tentando incutir na mente daquelas pessoas que com certeza ele já tinha percebido isso dentro as pessoas que compõem aquela igreja, né? Que essa vontade de se vingar, né? De retribuir, pagar na mesma moeda, como fala, né? Então a motivação que Pedro oferece àqueles escravos é que Deus é glorificado quando um justo sofre mesmo fazendo o bem. Então a intenção dele é de consolar os que sofrem, encorajá-los a seguir trabalhando, não se revoltarem, né? E ele vai usar sempre o exemplo de Cristo, né? Que agiu dessa forma. Então é o que ele espera daquelas pessoas. Então Pedro está chamando aquelas pessoas a suportarem o sofrimento, porque ele sabe que aquelas pessoas estavam sofrendo. Não devia ser fácil para Pedro pregar numa igreja naquele momento. A gente tem que ter o contexto histórico em mente para entender essa passagem. Eles sofriam perseguição das autoridades romanas, muitos deles sofriam dureza dos patrões, né, os senhores da época, né, e que, como cristãos, não se pode pagar o mal com o mal, né? Não quer dizer que nós tenhamos que concordar ou permitir a vitória do mal, mas também nós não temos que praticar o mal, porque assim o mal está sendo praticado, né? Então cabe a nós, como crentes, suportarmos essas questões, porque se muitos não crentes, né, naquela época assim o suportavam, que dirá dos crentes, né? Então, e Pedro, ele relembra, refresca a memória, né, no finalzinho aqui no versículo 25, ele fala, olha, nós estávamos, né, estáveis, né, ele usa a palavra estável, mas é aquelas pessoas e isso se aplica a todos nós, desgarrados, como ovelhas, perdidos. Agora nós temos quem nos oriente, que é Cristo, que é o pastor, o bispo de vossa alma. Ele usa essa expressão, né?
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, se vocês se converteram realmente a Cristo, vocês têm que agir como Cristo agiu e não agir como os homens agem muitas vezes. E, com certeza, ele estava falando que existiam muitos movimentos ali entre os escravos de tentar matar o seu senhor, os escravos não crentes, e isso poderia estar interferindo na igreja, isso poderia estar entrando ali no psicológico daquelas pessoas. Então ele está dando uma aula aqui, né? Aqui, ó, que antes vocês eram um povo afastado da presença de Deus, eram governados pelo pecado, mas se agora vocês foram chamados para a presença de Deus, experimentaram a salvação e receberam Deus como cuidador e orientador, e Deus, na figura do Cristo, do Messias, deixou ali os ensinamentos, deixou ali o Evangelho para ser seguido, então esse Evangelho também vai ter que ser seguido, mesmo quando passamos por provações no trabalho, mesmo quando aquelas pessoas eram escravos, eram servos e estavam naquela situação. Então, em momento algum, Pedro aqui está aceitando, estimulando ou concordando com a escravidão. Não, a Bíblia não traz isso. O ensinamento de Cristo é da liberdade espiritual, é da liberdade no amor. Muitos, durante todos esses séculos, usaram esse trechinho, esse trecho aqui da Epístola de Pedro para tentar justificar a escravidão, para tentar justificar a opressão contra o trabalhador, para tentar mostrar que mesmo um mau patrão que explora, que utiliza de mecanismos, de instrumentos maus para impor trabalho às pessoas, não tivesse a oposição de Deus. Não tem nada a ver. Deus é amor e jamais a Bíblia vai, ou o Evangelho, ou Jesus vai trabalhar com essa perspectiva de concordância ou aceitação da escravidão. Não, de maneira alguma. O que Pedro ensina aqui, e que está de acordo com o Evangelho de Jesus, é a forma como o cristão deve se portar diante das provações. E muitas daquelas pessoas para as quais Pedro estava pregando estavam passando provações, sofrimentos em função da sua condição social, de servos e de escravos. Então essa é a verdadeira palavra de Pedro nessa epístola, o verdadeiro entendimento. De que nós não precisamos concordar com uma situação de maldade, de malignidade, mas nós também não podemos agir assim. Nós devemos suportar com paciência, nós devemos ter a nossa mente cativa em Cristo, no ensinamento de Cristo, e confiar em Deus, de que é Deus, de que é Jesus que sabe de todas as provações que nós estamos passando, e Ele que vai nos dar força e vai nos dar o caminho para suportá-las, e se for da vontade de Deus, superá-las. Então, por meio desse texto, as aplicações que nós temos para os nossos dias de hoje são muito claras. Em primeiro lugar, quando ele fala aqui que não achou nada na boca de Cristo enquanto ele estava sofrendo essas provações, então é o exemplo de que nós devemos controlar também a nossa boca, mesmo nos momentos de provações, nos momentos de dificuldades, não difamar, não caluniar, não revidar o mal com o mal. Ou seja, é a eterna luta contra a nossa natureza humana, né? Fica à vontade. Diante de uma circunstância dessa, a princípio seria revidar, a princípio seria retribuir a ofensa, mas não é.
que Jesus não é o exemplo de Jesus. Então nós temos que controlar, e isso hoje acontece muito. Eu já sofri muito com isso, e hoje eu, graças a Jesus e através de muito pedido e muita oração, eu consigo controlar, que aqui o estudo, a palavra fala dos lábios, mas hoje a gente tem que tomar cuidado com a ponta dos dedos também na internet, que é ali onde você está num momento e que você pode querer revidar uma ofensa ou revidar uma colocação em que você não concorda. Hoje as redes sociais, elas são meios de uma propagação de ofensas muito fácil, porque a pessoa está longe, né? Não tem aquela proximidade, e que isso muitas vezes pode retrair ou pode evitar. Então essa aplicação serve muito para o momento que nós vivemos hoje, principalmente com redes sociais. Quando a gente sofreu uma provocação, uma provação, uma ofensa, não retribuir na mesma moeda. Muitas vezes é deixar passar e evitar, ou até mesmo você não ter mais contato, mas jamais revidar da mesma forma, revidar o mal com o mal, né? Então, em segundo lugar, a vida de Cristo em nós, ela fica mais evidente quando mostramos amor, honra e respeito a quem nos persegue, a quem nos ofende, ou seja, qualquer pessoa que torna a nossa caminhada mais difícil. Esse é o exemplo de Cristo. Então essa é uma aplicação que nós temos que trazer para o nosso dia de hoje, e tentarmos agir assim como Cristo agiu, né? Em terceiro lugar, que nós podemos trazer com entendimento, aí a gente traz para o nosso trabalho, já que Pedro está dirigindo aqui o seu ensino para os servos, para os escravos, para os trabalhadores daquela época. Quando a gente trabalha de uma maneira honesta e dedicada, a gente vai estar glorificando o nome de Cristo em nosso trabalho, né? E isso é testemunho de vida, né? Então, muitas vezes nossas profissões podem se tornar ferramentas valiosas para a conversão de pessoas que nos cercam no dia a dia e que eventualmente poderiam até estar nos perseguindo em função da nossa fé, ou quando somos instrumentos mesmo de Jesus em nosso trabalho. E isso pode acontecer com muita frequência, principalmente quando a gente trabalha em locais com uma concentração maior de pessoas. Então, que esse trabalho seja, né, um exemplo também para a glória de Cristo. E, em último lugar, foi o que eu finalizei o texto, antes de entrar nessas aplicações, é que mesmo se o sofrimento e as perseguições forem muito difíceis, né, estiverem doendo, e que a nossa carne esteja gritando, clamando talvez por uma ação diferente, a gente lembrar, como Pedro colocou aqui, que o nosso pastor e bispo, Jesus Cristo, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos orientar, e é Ele que proverá seu cuidado para que sejamos fiéis até o fim. Então é nele que nós devemos colocar a nossa fé, é nele que nós devemos colocar a nossa força, e assim estarmos enfrentando essas provações, essas perseguições, esse sofrimento, orando para que elas não ocorram, mas caso ocorra, afinal de contas, estamos aqui nesse mundo caído, nesse mundo governado por pessoas más, nesse mundo onde as pessoas más vamos estar em contato durante todo o tempo. Se acontecer em nosso ambiente de trabalho, se acontecer no nosso dia a dia ali, na nossa caminhada como servos, que possamos colocar em Cristo a nossa força e que Ele possa nos ajudar a enfrentar nessas situações da forma como Ele nos ensinou. E que, se por algum motivo errarmos e a nossa carne falar mais alto, que nós podemos nos arrepender, usar o exemplo e, através desse exemplo, evitarmos que isso aconteça novamente. Amém? Esse era o estudo que nós tínhamos para hoje, com base nessa passagem da primeira epístola de Pedro. Amém.